pouquinho o foco, tá? Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sobre a sombra do meu trabalho. Deus amado e misericordioso, eu te peço neste momento, Senhor, não seja o Luciano, seja o Senhor a falar. Seja o teu Santo Espírito, Senhor. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos entender o que tu queres de nós, Senhor. Senhor, eu sei que a palavra, Senhor, primeiro ela fala com o ministrante, depois ela fala com a igreja, Senhor. Então, trabalha o meu coração, Senhor. Faça com que ele seja campo fértil para a palavra que vai ser ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, admitindo aqui mais gente, vamos lá. Ló, que é a pessoa que deu essa frase, né? Ele, sem querer, ele colocou uma maldição na descendência dele, quando ele proferiu essa frase. Eu não sei se as meninas ouviram, né? Talvez até tenham ouvido, né? E vocês imaginam se elas ouviram a cabeça delas, né? Ao ouvir o próprio pai as oferecerem como prostitutas ou escravas sexuais. Mas uma pessoa ouviu, foi o diabo. Um ser ouviu, né? E aí ele viu uma brecha. O diabo em si, ele não tem autorização para fazer nada, mas ele tem o poder de nos influenciar sem precisar pedir autorização de Deus, né? Essa questão da influência aqui, quem tem mais de 40 ou próximo disso, acho que se lembra das brigas que tinham na rua. Eu te pego lá fora, né? Na rua da escola, aí fazia aquele círculo ali, né? Aí o pessoal ficava, nossa, se eu fosse você, eu não deixava. Aí outro ficava gritando, olha, 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 cospe aqui, né? Então, quer dizer, eles iam influenciando, né? Esse pessoal que estava em volta ia influenciando, e as duas pessoas acabavam brigando, né? Então, ele influencia, mas só que se ele quiser fazer como ele fez com Jó, ele tem que pedir autorização, né? E essa questão da influência, aquela cena clássica do desenho, né? Que você fica um anjo no ombro direito e um demônio no ombro esquerdo, né? Só que eles não são pequenininhos, né? Eles são 2, 3 metros de altura cada um. Se nós seguirmos aqui no outro versículo, versículo 9, está escrito assim: e eles disseram, para trás, e eles disseram novamente, este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló. E chegaram perto de fechar a porta, de quebrar a porta, desculpa. Dá uma olhada, a população, né, os homens que foram lá para tentar pegar os anjos, eles acusaram Ló de ser juiz em tudo, né? Ou seja, ele estava dando pitaco. O cara chegou de fora e estava sentado na janelinha, né? Só que ele não estava agindo direcionado por Deus. Se fosse assim, dá uma olhada em Nínive. Nínive, Deus mandou Jonas para lá. Né? Só que ali, em Sodoma, era muito mais fácil, porque ele já estava lá. E se você pensar, aqui, admitindo, vamos lá. E se você pensar, Sodoma também estava em pecado. Né? Só que Deus não se compadeceu de Sodoma, se compadeceu de Nínive, né? Uma outra coisa interessante é que ele foi direcionado a uma cidade, né? Se os irmãos lerem o capítulo, vai ver que os anjos conversaram com eles, mandaram ele picar mula, os futuros genros não acreditaram, aí os anjos jogaram eles para fora da cidade e mandou ir para as montanhas. Aí Ló falou que ele não ia aguentar chegar lá a tempo e pediu para ficar numa cidade lá próxima, que depois ela foi chamada de Zoar, né? Então, ele pediu, né? O seu pedido foi concedido, ele chegou na cidade, Sodoma e Gomorra foram destruídas,
né? Eu estava lendo alguns arqueólogos, quando eu estava pesquisando essa palavra, e eles falaram que ficou aquele terreno, aquela área toda ficou 700 anos sem crescer nada, mas a cidade de Zoar estava lá, né? Mas depois de um tempo ele foi embora, ele fugiu da cidade porque ele ficou com medo da cidade ser destruída. Mas pensa comigo, gente, coloque isso na cabeça. Ló, e muitas vezes, para não dizer sempre, nós também, nós pedimos alguma coisa para Deus, recebemos, e depois a gente fica com medo. A que catso que acontece conosco? Se a gente pede e Deus concede, então a gente tem que ir para dentro. Entendeu? Afinal, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E até quando a gente vai ser Gideão, na pior acepção do termo, que Deus nos chama, aí a gente fala, mas eu só vou acreditar se o senhor fizer isso. Não, mas eu só vou acreditar se o senhor fizer aquilo. Olha, o senhor me perdoa, mas eu vou pedir isso aqui. É a mesma coisa que Abraão, um pouco antes de Sodoma ser destruída. Ah, não, mas se eu achar ser injusto o senhor destruir a cidade, não, eu não vou destruir. Olha, mas e se você achar 50? Você vai, né, deixar para lá? Não, eu não vou destruir. Aí desceu até ele pedir um justo. Se eu achar um justo na cidade. Entendeu? Então, quer dizer, Deus falou, vou destruir, um abraço. Acabou. Entendeu? Uma outra coisa que eu vejo aqui, nesse caso, quando eles saíram da cidade de Zoar e foram para a ilha, é que Ló não deu perspectiva para as filhas. E aí é um conselho que eu dou para os pais, né? E aí eu falei, a palavra fala primeiro com quem está ministrando, para depois falar com a igreja. Nós, enquanto pais, nós temos que dar horizonte, perspectiva aos nossos filhos. Principalmente com o que está acontecendo hoje. Eu vou falar em questão a estudo, mas isso serve a tudo. Meu pai não tem nem o Fundamental 1 completo. Eu tenho o Superior incompleto, ou seja, já foi um avanço. E os meus 3 filhos, com a glória de Deus, eles vão ter o Superior completo. O Júlio e o João, eles vão ter faculdade, eu tenho certeza disso. Né? Só que as filhas, né, na inocência, porque elas eram solteiras, né, e elas não conheceram ninguém, elas resolveram ajudar o pai. Né? Dentro da inocência dela, elas resolveram ajudar o pai. E vamos lembrar, né, que uma ajuda é sempre bem-vinda, mas se você não tiver o norte de Deus para você ajudar, você pode transformar uma ajuda num grande problema. Vejam que dessas ajudas, se vocês lerem o Antigo Testamento, e vocês verem hoje em dia na região, uma parte, se não a maioria dos povos que guerreiam com Israel, são familiares, têm raízes familiares. Saíram dessa confusão aqui, entendeu? O Ló, quando ele foi para Zoar, ele aprendeu a lição de não se intrometer, né? Mas só que, mais uma vez, como a maioria de nós faz, vai do 8 para 80. Se ele se intrometia muito em Sodoma, ele ficou isolado em Zoar. E qual foi o resultado? As filhas não se casaram, elas não se enturmaram, e elas estavam tão isoladas, né? Que quando elas chegaram na caverna com o pai, após a fuga, né? Elas se conversam, né? E falaram o que eu vou ler agora, nos versículos 30 ao 32. E Ló subiu de Zoar, e habitou no monte, e suas filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais jovem, nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho, e deitaremos com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. Se vocês seguirem, agora me deu branco no nome, mas 2 povos que eram inimigos ou não muito amistosos, né, do povo de Israel, saíram daí. E para não ficar só nas maldições hereditárias, né, porque senão fica uma coisa muito pesada e a palavra ela fica dando um sentido de
de morte apenas, né? Eu vou falar algumas coisas aqui que vão melhorar um pouco aqui a situação. Deuteronômio 5, de 6 a 10, fala assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança de alguma coisa que é acima do céu ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, e que mostro misericórdia a milhares, os que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, se até a terceira e quarta geração ele pode ficar, entre aspas, né, nervoso conosco, quando nós nos quebrantamos, milhares e milhares de gerações são abençoadas. Então, pela perspectiva, né, Deus nos abençoa muito mais. E seguem para encerrarmos alguns versículos onde a palavra deu vida, né? Provérbios 18:4. As palavras da boca de um homem são como águas profundas, a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. 1 João 2, 24 e 25. Portanto, que isto seja convosco, o que ouviste desde o princípio. Se isto que ouviste desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E para encerrar, Apocalipse 3, 5 e 6. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a palavra, o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele vai falar de nós para o Pai. Nesse momento, ele já está falando, porque nós pecamos, nós tropeçamos, e por nós, o mínimo que nós receberíamos era o inferno. É o mínimo. É o mínimo. Né? Só que ele vai falar. Ele já está falando de nós. Ele já está falando para nos proteger. Não é que ele pede uma chance para nós, mas ele fala: Pai, eu dei a minha vida por ele. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço por todos os que estão aqui conosco. Pela irmã Marta, pela irmã Maiara, pelo Ricardo, pela irmã Neuza, pela Sandra, pela Monique, pela Denise, pelo Rony, pela Vanessa, pela Daiane, pela Dona Iraci, pela Letícia, pela Rose, pelo Ivan, pela Bruna, pela Elaide, pela Patrícia, pela Rose, pelo presbítero Itamar, pela Silvana, pela Anacleta, pela Neiva. Esse preço já foi pago. Então, cabe a nós fazer a nossa parte. Darmos o foco no que nós precisamos, no que nós vamos fazer para chegar no final. Como diz o apóstolo Paulo, combatido o bom combate e guardando a fé. Porque lá no final a gente vai ter a coroa da vida. Não vamos nos preocupar com nada além da nossa salvação. Não vamos nos preocupar com o que falam de nós, mas vamos nos preocupar do que sai da nossa boca. Porque eu creio que nós não teremos 4 gerações que Deus vai pesar a mão, mas nós teremos milhares e milhares de gerações que ele vai amar, porque nós amamos ele. E nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? Então, eu convido agora os irmãos, eu agradeço a oportunidade, e eu convido os irmãos a abrirem os seus microfones, né, para que nós possamos
dar um pouco para Deus, colocá-lo um pouco no seu lugar, que é acima de tudo e acima de todos. Se alguém